teve um pênalti a favor do Cruzeiro. Se aquilo não é pênalti, então pode virar MMA. Liberou pro MMA. Então, se tiver imagem depois, por favor, podem colocar pra gente discutir. Pra mim teve um pênalti a favor do Cruzeiro. E não adianta dizer, precisa ver se a bola tá no ar. A bola tá chegando ali. A bola quica ali na frente. Aí, ó. Olha lá. Ó, olha isso aí. Seria exatamente no momento onde o Fabrício Bruno iria pegar a bola, né? Olha isso aí. Ó, olha isso aí. Tem um pênalti a favor do Cruzeiro, gente. Aí você pode escolher o aqui ou lá. Você escolhe um dos dois. Mas pra mim o do Fabrício Bruno é muito mais. Assim, é indiscutível. Pra mim é indiscutível. É pênalti, gente. E pra você, Zé? Não, pra mim é pênalti. Mas esse árbitro aí não vai dar. Olha lá. Esse árbitro aí, ele gosta de deixar a sua marca todos os jogos. Sempre ele apronta. Mesmo que seja negativo. Mesmo que seja negativo. Pra ele, o importante é deixar uma marca. Normalmente a marca é negativa, né? Dele e do VAR. Sim, mas ele tem assistência do VAR. Sim, mas é por isso que eu falo, Pascoal. O VAR teria que chamar. Vem cá. É o Wagner, né? Eu não sei como é que ele chama. Deixa eu ver o nome do artista. Peraí, tem aqui o nome do artista. Tem o... cadê? Flávio Rodrigues. É o artista, né? Se você buscar aí, acho que ele já foi suspenso, inclusive nesse Campeonato Brasileiro, ele já ficou de fora de uma rodada, porque ele já aprontou. Né, já deixou aí. Fora do Campeonato Paulista por conta do pênalti do São Paulo e Palmeiras. Ele era o árbitro daquele São Paulo e Palmeiras. Sim, e o VAR, né? Porque o VAR tem que chamar o árbitro. Vem cá. Teve um mata-leão ali, entendeu? Teve um chamou pro VAR. Que o VAR ficou na dúvida de qual dos dois aí não marcou nenhum. Exatamente. Porque assim. Teve isso, sim. Não tem como. Não tem como. Acho que confundiu os caras do VAR. Não tem como não dar um pênalti desse. Isso é pênalti. Até porque olha o trajeto da bola, ó. Era exatamente onde o Fabrício Bruno ia interessa se o cara vai chegar ou não, gente. Não tem esse negócio, ó. É o Fabrício Bruno. Tem dois aí, ó. Tem um no Christian também. Olha lá, ó. Sobe, tentou passar a guarda ali e o Lianco deu um mata-leão. É verdade. Mas é verdade, ó. Não tem como. Eu aprendi com o comendador Pascoal. Que ele falou assim, aprende uma coisa. Não discute com a imagem. Não litigare com a imagem, né? Não briga com a imagem. A imagem é muito clara. Isso é pênalti. Não tem como o árbitro não ver isso. Eu fico surpreso, né? Estupefato, boquiaberto, lamentando, porque não ver um pênalti desse, e ao contrário, no jogo do São Paulo, viram um pênalti que eu nem com binóculo consigo ver. Né? No jogo do São Paulo, nem com binóculo. Botei um binóculo assim, o binóculo. Eu vi. Aqui. Você viu o quê? Aqui. Você tá. Eu vi com óculos. Mas vamos lá. Mas esse não tá na pauta. Nada contra. Mas a gente pode colocar. Mas a gente pode colocar. Que a gente pode colocar aí, Fabrício. Pode colocar pra gente fazer a comparação aí. Pode colocar, coloca aí. É que o jogo de sábado tem um peso menor na segunda. Já estão buscando aí. Tá mais frio. Absurdo. A gente teve o fim de semana inteiro pra debater isso. Zinho, o que esse clássico mineiro conta pra gente de expectativa de um Cruzeiro que segue bem colocado, né, e parece dar mostras de virar a página de um começo muito preocupante. Ainda tem chão, tem muita coisa para melhorar, mas dá para ver um norte. O que é que dá para você comentar sobre esse duelo Raposa e Galo, Zinho? Bom, Felipe, assim, também não foi um clássico empolgante, não, né? Acho que poderia ser melhor, mas o Cruzeiro tomou mais a iniciativa do jogo. Jogava no Mineirão com a sua torcida, né? A gente dá para perceber um público maravilhoso, né? Um público para um grande clássico que é Cruzeiro Atlético. Eu tive o privilégio de jogar esse clássico. O Cruzeiro propôs o jogo, o Cruzeiro saiu mais para o jogo, teve a maior posse de bola. Não transformam isso em grandes chances, né? Não foi aquela coisa que exigiu tanto o Everson, goleiro do Atlético. O Atlético aceitou isso, baixou mais as linhas, marcou mais, né? Combateu muito mais, tentou sair um pouco no contra-ataque. Teve algumas jogadas na velocidade do Rony, foi aquele jogador que chegou mais ali, bateu, conseguiu finalizar. O Hulk não estava nos seus melhores dias, o Scarpa também não. Começou o Igor Gomes também jogando esse jogo.
E assim, acho que o Cruzeiro, essa formação que o Leonardo Jardim ele encontrou no time, né? O Lucas Silva e o Romero ali como os volantes, aí o Christian é um homem de meio, mas que sai muito pelo lado direito, o Wanderson abre mais pelo lado esquerdo, o Matheus Pereira é o meio atacante, né? Ele vem, organiza, mas chega muito ali perto do Caio Jorge. O time ficou mais sólido, né? Mais equilibrado e tem feito bons jogos, tanto é que está aí no G4, né, do Brasileirão, melhorou bastante, foi uma decepção na Sul-Americana, tem só uma rodada para cumprir, vence o jogo em casa na Copa do Brasil, melhora. O Cruzeiro, eu particularmente, os medalhões não estavam rendendo e ainda não tinha chegada do novo treinador, eu estava com aquela expectativa ruim, de um ano difícil para o Cruzeiro, mas houve essa mudança e a personalidade do treinador de peitar e barrar os caras que não estavam rendendo, que não estavam, né, fazendo o seu melhor, e o time melhora. E o Cruzeiro já dá esperança para o seu torcedor de ir no Campeonato Brasileiro, porque vai sair da Sul-Americana, né, vai ficar com a Copa do Brasil Brasileirão, e aí, como o Zé Elias falou, os treinadores reclamam tanto de tantos jogos, o Cruzeiro vai ter menos uma competição e pode fisicamente se beneficiar disso para seguir bem no Brasileirão. Mas no jogo foi o que tomou mais a iniciativa, propôs mais o jogo o Cruzeiro. Agora, o que me chama a atenção não é que o Gabigol ele está entrando e sendo um jogador. Ele foi contra o Flamengo, em 4 minutos teve o pênalti que ele bateu, perdeu e fez o gol no rebote, criou-se aquela repercussão enorme, porque era o jogo, né? Cruzeiro contra Flamengo, primeiro jogo do Gabigol contra o seu ex-clube. Mas eu acho que o treinador tá dando muito poucos minutos para ele no Campeonato Brasileiro. Ele novamente, o torcedor pedindo, e ele segura, nem é a primeira opção para entrar no jogo, o Gabigol. E eu acho que um jogo que está 0-0, você está sendo o time que está propondo mais o jogo, precisa de movimentação na frente. Eu acho que ele tem demorado para, não é atender o torcedor, é buscar uma solução diferente para tentar a vitória. E essa demora prejudicou um pouco. Acho que o Gabigol poderia mais uma vez ter entrado com mais tempo, né? E assim, vale ressaltar o bom comportamento, está entrando, está cumprindo, está ouvindo a orientação do treinador. Muita gente, né, fala do comportamento, o Gabigol tem até esse momento, né? Ele está se comportando e se colocando à disposição. E eu acho que o treinador poderia aproveitar mais isso, né, dar mais minutos, até junto com o Caio Jorge. Ele entrou e jogou junto com o Caio Jorge. Mas seria uma opção melhor para o Cruzeiro tentar a vitória no Clássico. E tem o Leonardo Jardim na entrevista fala isso. Ele demorou para colocar o Gabriel. Ele falou, eu demorei um pouquinho. Ele reconheceu, Zinho, que ele demorou um pouquinho para colocar o Gabriel. Esse jogo, assim, para mim, mostrou um Atlético Mineiro acuado, querendo uma bola de contra-ataque, chorando por uma bola de contra-ataque, e o Cruzeiro dominante, né? O Cruzeiro criou as melhores perspectivas de gol, teve lá as oportunidades, não teve paciência, calma, qualidade, são fatores que decidem e que definem o gol. E nesse momento da partida o Cruzeiro não teve esse instante de estabilidade para poder fazer o gol. Mas vamos colocar o que disse o assistente, depois me passa o nome, assistente do Cruzeiro que eu não sei de cabeça, o Léo Jardim, Diogo Dias. O Cruzeiro não tem rival em Minas Gerais. Diogo Dias, assistente do Leonardo Jardim, colocou isso nas suas redes sociais. Ruim falei. O que eu queria colocar aqui é o seguinte, o cara chegou agora, quer sentar na janelinha. Ô amigo, tudo bem, Pujozinho? Você conhece bem Minas Gerais, jogou, foi campeão no Cruzeiro, você respeita demais, tá aí com uma camisa azul no todo. Mas o assistente chegou agora, mas tá falando da onde essa? Que não tem, tudo mais. Foi um 0-0. Cruzeiro. Foi do Cruzeiro dominante. Foi dominante, mas tudo bem. De um Cruzeiro que até agora não tava legal, estão fazendo bom trabalho. Mas muito bom trabalho. Queimaram a largada, hein? Muito bom trabalho. Quero te ouvir, Zinho. O que você achou do. Não tem. O Cruzeiro não tem rival em Minas? Eu acho que assim. Se equivocou.
perdeu a oportunidade de ficar calado, né? Essa é a opinião dele também, né? Que eu vou falar para ele ficar calado. Só acho que ele, como profissional, tem que ver o que aconteceu durante o ano. Ele não pode se basear por um jogo, pelo clássico. No clássico, o Cruzeiro foi melhor. Todo mundo sabe que a minha identificação é com o Cruzeiro, mas eu estou aqui imparcial. No jogo, o Cruzeiro propôs mais o jogo, buscou mais a vitória, mas também, peraí, não foi um atropelo. Você pegar os melhores momentos e falar assim, olha, o Everson fez 3 milagres. Confesso que eu não estou lembrando, e eu assisti o jogo, porque eu trabalhei ontem no Sport Center, bem pós-jogo, de Cruzeiro e Atlético. Então, assim, vi, como o Pascoal falou, um Atlético baixando mais as linhas. Até me surpreendeu, porque você olhar para o time, o elenco do Atlético não está muito atrás do Cruzeiro, não. Você tem Hulk, Rony, Scarpa, né? Igor Gomes, você tem Júnior Alonso, Alan Franco, você tem bons jogadores. Você tem uma base, tem um time. O Vera estava até no banco, entrou no segundo tempo. Então, assim, não é um absurdo dizer que há um certo equilíbrio ainda. O Cruzeiro, pela SAF, com o poder financeiro de buscar vários atletas, tem mais opções no momento. Mas ainda não é uma distância enorme. Mesmo porque o Cruzeiro já estava com esse elenco, não tinha esse treinador. E não ganhou o Campeonato Mineiro, né? Sim. Quem foi campeão mineiro? O Atlético. Opa, o Cruzeiro Então, assim, peraí. O Cruzeiro não foi nem pra final, perdeu pro América. Então assim, é muito assim, acho que ele ali entrou na pilha da rivalidade, entrou naquela coisa do torcedor, de botar, dominamos o jogo, eles vieram mais para se defender. Poderia falar, olha, um clássico, nós fomos melhores, nós propomos o jogo, o Atlético se defendeu mais, recuou, não encarou de frente. Agora, dizer assim, que não tem rival em Minas, acho que ele entrou muito naquela coisa de jogar para a torcida, sabe? Ganhar moral com o torcedor. Então, assim, me desculpe o torcedor cruzeirense, que eu sou muito grato de ter vestido a camisa do Cruzeiro, mas acho que há sim adversário, né? Há ainda um equilíbrio. O Cruzeiro pode ter um pouco mais de opções, mas ainda não demonstrou isso na competição de estar disparado na frente do Atlético. Enfim, acho que no próprio Campeonato Brasileiro está buscando encostar nos elencos que estão à frente dele. Já está no G4, isso é muito bom. Acho que está em terceiro lugar o Cruzeiro hoje, atrás somente de Palmeiras e Flamengo. Muito bom, excelente, pelo investimento e pelo trabalho dele, do treinador, Leonardo Jardim. Acho que não foi ele que falou, foi o assistente. Foi. Mas independente disso, acho que equivocou, exagerou. Acho que exagerou. O Cruzeiro pode fazer uma nova queixa à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, sobre a arbitragem de Flávio Rodrigues Souza na partida contra o Atlético Mineiro. O clube ficou insatisfeito com um pênalti que não foi marcado e a expulsão de Júnior Alonso. Essa seria a segunda queixa do time à comissão de arbitragem neste campeonato brasileiro. Após a segunda rodada, o Cruzeiro já havia protestado contra a expulsão de Jonathan Jesus na partida em que perdeu para o Internacional. No confronto deste domingo, os episódios controversos aconteceram no segundo tempo. Primeiro, Júnior Alonso cometeu falta em Christian no meio-campo, mas não recebeu o segundo cartão amarelo. Em seguida, o Cruzeiro reclamou de um pênalti que poderia ter sido marcado após uma falta de Lianco em Fabrício Bruno, aos 32 minutos da etapa final. Na zona mista do Mineirão, o volante Lucas Romero comentou que os dois lances poderiam ter alterado o resultado do jogo. Não sou uma pessoa que busca polêmicas. Apenas creio que hoje, na troca do Júnior Alonso, o treinador deveria ter expulsado o juiz. Ele foi substituído 1 minuto depois. E ainda não marcaram um pênalti para nós. Foi uma penalidade clara, um agarrão no nosso jogador. Fabrício Bruno também se manifestou, afirmando que as regras não foram seguidas corretamente na jogada em que disputou a bola com Lianco na área. É complicado comentar. A gente passa os anos e ainda não entende os critérios dos árbitros.
Às vezes, um árbitro aplica uma norma de uma forma, enquanto o outro faz de outra maneira. Em um jogo, a regra é aplicada corretamente, em outro, isso não acontece. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!